Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. A gente vem fazendo toda uma série, das bem-aventuranças que faz parte do Sermão do Monte. E essa aqui é a última delas. E é a misericórdia, que tem por base, o capítulo tem por base o perdão. Hoje nós vamos refletir a respeito do perdão. E o capítulo começa falando da misericórdia, porque a misericórdia é uma das virtudes que a gente precisa para poder alcançar o perdão. O próprio capítulo começa falando da misericórdia. Então nós vamos procurar um significado da misericórdia. Então a gente encontra no dicionário do Aurélio que misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. E voltando à origem do nosso evangelho, dos hebreus, todo o nosso evangelho é baseado na língua hebraica, e na língua hebraica a palavra que eles usam para misericórdia é chesed. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas a palavra é chesed. E para eles, chesed significa a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Então, a misericórdia é uma coisa séria, porque a gente precisa realmente abrir a nossa mente para buscar entender o que é que aconteceu, qual o motivo de alguém nos fazer alguma coisa de mal, E máscara. Perdão, esqueci. Se alguém nos fez alguma coisa de mal, para que a gente possa então começar a entender e buscar alcançar o perdão. Jesus nos diz aqui, o primeiro item do capítulo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E Kardec nos explica que a misericórdia é o complemento da mansuetude. Aqueles que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos, que foi exatamente o capítulo anterior. Então o que a gente percebe é que essa sequência de bem-aventuranças do capítulo, do livro, ela vai nos preparando para paulatinamente a cada uma dessas virtudes para que nós possamos ter condição de alcançar a misericórdia e o perdão. Não é uma coisa fácil, a gente tem que reconhecer, mas é o caminho que a gente vai precisar aprender a seguir. E Jesus nos diz ainda: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Aparentemente aqui Jesus está colocando uma troca, uma barganha. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. E nós precisamos levar em conta que na época em que Jesus falou, a concepção de Deus que o pessoal tinha, que os hebreus tinham, era de um ser severo, de um Deus rude, violento, vingativo, que foi exatamente o que Jesus veio modificar. Então ele não podia colocar para aquele pessoal de outra forma essa questão de poder ter a começar a praticar a misericórdia, a não ser com essa atitude severa de Deus. Se você não perdoa, eu não te perdoo. E hoje nós sabemos que exatamente não é isso, porque Deus é amor. E o perdão é uma das formas de nós praticarmos o amor e estarmos ligados a Deus.
Então, a prática do perdão é um caminho, né, para a gente chegar nesse ponto, né? E ainda um outro significado disso, da questão do perdão, é porque mesmo que isso nos magoe, mesmo que a atitude que alguém faça nos magoe, a gente conseguindo refrear o nosso ressentimento e abrir o nosso coração para poder perdoar, nós estamos fazendo o que exatamente Deus espera de nós. É esse sacrifício interno, é o ressentimento da nossa dor, para que possamos ter aberto o nosso coração. Outro item importante que Jesus coloca aqui é a reconciliação. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Então, é para resolver a coisa em particular, não é para expor, né? Muitas vezes, se a gente expõe, a gente está colocando a pessoa numa situação melindrosa, delicada, a gente está humilhando a pessoa, se a pessoa errou com uma certa gravidade. Então, como parte daquele ressentimento que nós precisamos ter, dessa dor, desse sentimento, é chamar a pessoa e tentar resolver a coisa da forma mais amorosa, mais amigável possível, né? É a gente tentar fazer essa reconciliação, né? E o último item importante aqui do capítulo, nesse pequeno resumo que nós estamos fazendo, né, é que devemos perdoar infinitamente. Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o ofensor, se 7 vezes. E Jesus diz que não, 7 vezes não, mas 70 vezes 7 vezes. O número 7 para os hebreus tinha um significado de completude, de uma coisa completa, fechada. Tanto que a Bíblia nos coloca o mundo feito em 7 dias. Então o número 7 para eles tinha um significado maior, de uma coisa grande. E Jesus coloca então que é 70 vezes 7 vezes. Então é realmente para perdoar infinitamente, quantas vezes for necessário, né? E um depoimento do apóstolo Paulo aqui, que nos coloca as duas formas que normalmente existem para o perdão. Uma que é a mais normal, infelizmente, né, que ele chama de perdão dos lábios. Então é quando a gente perdoa, mas tem um mas, né? Eu te perdoo, mas não faça mais isso. Ou então a gente perdoa, mas se a pessoa sofrer algum mal, a gente vai até ficar meio felizinho, assim, porque a pessoa teve algum problema, né? Então, esse não é o perdão, né? Esse aí é uma forma exterior, mas na realidade não é o perdão que verdadeiramente vale, que ele coloca, mas sendo o perdão do coração. Que é quando, como Kardec falou no início, a gente realmente perdoa, a gente coloca um véu, a gente esquece, passa uma borracha no que aconteceu e não coloca nenhuma condição, sem condição nenhuma. Eu perdoo porque ele é meu irmão, ele errou, mas ele é meu irmão. E muitas vezes esse erro, até a gente pode estar provocando por uma atitude qualquer que a gente faça, meio antipática, pode provocar uma reação na pessoa que acaba se tornando uma reação violenta e nos causa algum mal. Então isso a gente também precisa levar em conta. Essas basicamente são as condições: a misericórdia, o perdão, a reconciliação, o perdão infinito e o perdão do coração. São palavras que vêm do século I da nossa era, quando Jesus esteve aqui conosco. Como Kardec coloca em várias
ocasiões, em vários trechos da doutrina, é muito interessante que a gente, sempre que possível, possa aliar o Espiritismo, a doutrina, com a ciência, porque é uma forma de comprovar aquilo tudo que a espiritualidade nos coloca, ao mesmo tempo que faz com que haja um crescimento tanto da ciência quanto da doutrina espírita. E eu fui procurar e encontrei um artigo no jornal, na Folha de São Paulo, que traz um artigo a respeito do perdão. Esse artigo foi feito baseado numa experiência que uma equipe de neurocientistas italianos fizeram, pesquisando sobre o perdão. Então eles chamaram um número X de voluntários para que simulassem situações de perdoar e situações de não perdoar. E ligaram essas pessoas em aparelhos de ressonância magnética. E foram medindo as reações com o perdão e sem o perdão, e foram anotando e fizeram então um levantamento científico do ato de perdoar e do ato de não perdoar. Eles chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, a região da cabeça do cérebro que responde por isso é o córtex pré-frontal. Eu vou até ler alguma coisa aqui, porque são palavras que a gente não conhece muito bem. Então, uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que regula nosso comportamento emocional. E essa região é comandada por duas estruturas diferentes. Uma dessas estruturas, quando não perdoamos, que ela passa a funcionar e fica ocupada em julgar o agressor, um vilão que quer nos fazer mal. E nos estimula a odiar ativamente quem nos insultou. Isso nos traz como consequência que ruminar, ficar pensando naquele mal, vai nos fazer muito mal. E se eu não quero perdoar, eu me recuso então a ver o insulto pelos olhos do agressor, quer dizer, eu não pratico a misericórdia. Então, quando eu não perdoo, eu não estou praticando a misericórdia e eu estou colocando o meu cérebro e o meu organismo numa situação de ódio, de uma vibração negativa. Quando nós perdoamos, essa outra região que vai atingir o córtex, né, e vai fomentar a empatia e coibir ímpetos de retaliação, e traz para nós um estado emocional positivo de alívio pelo perdão concedido. E as conclusões que eles tiram são as seguintes: perdoar não depende dos fatos, e sim da nossa avaliação consciente da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. É a misericórdia. Quer perdoar? Coloque-se no lugar do outro. O perdão não nos mantém a salvo de quem não presta. Ou seja, se a pessoa não é muito boa, eu preciso tentar me reconciliar com ela. Nós estamos falando a mesma coisa com palavras do século XXI que Cristo falou no primeiro século, né? Da misericórdia, do perdão, dos nossos sentimentos, das nossas emoções perante o perdão, né? É a mesma coisa com palavras mais atuais. E a conclusão final do estudo é que o perdão põe fim ao estresse causado pelo ódio crônico, que perturba o sono e aumenta o risco de depressão e ansiedade. Coisa que hoje no nosso tempo é relativamente comum, né? Perdoar, quando pontualmente ou por hábito, favorece o bem-estar e a saúde cardiovascular. Isso
são constatações científicas, não são hipóteses. Isso aqui está registrado em ressonância magnética, nesse estudo, e eventualmente isso pode se consultar. Isso aqui é um artigo da Folha de São Paulo, publicado em 2014, dia 18/2/2014. Então, vejam bem, que o perdão melhora nosso bem-estar, melhora a nossa saúde cardiovascular, ou seja, vai nos colocar numa situação de nos sentirmos bem, no estado mental tranquilo, elevado, positivo. É exatamente o que a gente precisa para se sintonizar com Deus, né? Quando a gente está nervoso, está depressivo, nós estamos criando uma barreira para podermos nos ligar a Deus. Então, essa situação do perdão, constatada cientificamente, vai abrir as portas para que nós possamos nos ligar com Deus. E nós nos sentirmos bem, esse bem-estar, porque, de acordo com o que Jesus coloca no seu Evangelho, Deus está dentro de nós. Ele coloca vários exemplos, inclusive tem um capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 13º, que fala das parábolas do reino. São as parábolas que Jesus falou na ocasião para explicar o que é o reino de Deus. E essas parábolas são a parábola do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, que são sementes. E as sementes, elas se germinam onde? Dentro da terra. É de dentro para fora. Você planta uma semente para gerar uma árvore frondosa. A outra parábola é do fermento, que também você coloca dentro da massa para que a massa cresça e você faça um pão. A outra parábola é a parábola do tesouro e da pérola. Ora, a pérola está aonde? Dentro da ostra. Então, todas as parábolas que ele coloca para exemplificar o reino de Deus, ele está colocando que o reino de Deus é de dentro para fora. Então, se eu melhoro o meu dentro com o perdão, eu estou abrindo o meu caminho para Deus. Basicamente, a gente tem aqui a história, né, para poder... A história e a ciência para poder explicar qual a importância da gente praticar o perdão, né? Temos aqui a constatação, a misericórdia e o perdão constatados por ressonância magnética. Isso é incontestável. Isso é científico. Não dá para dizer que é uma teoria da doutrina, que um espírito falou. Não, isso aqui foi constatado cientificamente, né? E é difícil da gente conseguir. Ninguém vai conseguir isso de um dia para o outro. Para isso Deus nos dá as encarnações. Deus sempre abre o seu coração para nós. Ele nos perdoa, espera o nosso arrependimento e nos dá novas oportunidades para que a gente vá a cada encarnação podendo atingir esse estado de perdoar efetivamente, né? É o caminho, né? Nós temos quantas encarnações forem necessárias. A nossa vida é eterna. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos passar por quantas experiências forem necessárias. A gente erra e Deus nos dá outra oportunidade, e a gente erra e Deus nos dá infinitas oportunidades até que a gente não consiga atingir o estado. É a lei de Deus, né? Deus é magnânimo, Ele é paciente, Ele espera, Ele não julga, Ele nos ama. Então, é mais ou menos o caminho para a gente conseguir alcançar essa virtude que Jesus nos ensinou e espera de nós. E que possamos, com o nosso esforço e com algum entendimento que possa nos ajudar a crescer, evoluirmos e chegarmos nesse ponto.
de podermos abrir efetivamente o nosso coração para Deus e o nosso coração para os nossos irmãos que possam estar nos ofendendo. Assim seja.